Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei de Agripa e Berenice chegaram a Cesareia e foram cumprimentar Festo. Como ficassem alguns dias aí, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: está aqui um homem que Félix deixou como prisioneiro. Quando eu estive em Jerusalém, os sumos sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram acusações contra ele e pediram-me que o condenasse. Mas eu lhes respondi que os romanos não costumam entregar um homem antes que o acusado tenha sido confrontado com os acusadores e possa defender-se da acusação. Eles vieram para cá e no dia seguinte, sem demora, sentei-me no tribunal e mandei trazer o homem. Seus acusadores compareceram diante dele, mas não trouxeram nenhuma acusação de crimes de que eu pudesse suspeitar. Tinha somente certas questões sobre a sua própria religião e a respeito de um certo Jesus que já morreu, mas que Paulo afirma estar vivo. Eu não sabia o que fazer para averiguar o assunto. Perguntei então a Paulo se ele preferia ir a Jerusalém para ser julgado lá. Mas Paulo fez uma apelação para que a sua causa fosse reservada ao juízo do Augusto Imperador. Então ordenei que ficasse preso até que eu pudesse enviá-lo a César. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo Responsorial 102. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e todo o meu ser seu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor. Não te esqueças de nenhum de seus favores. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Quantos céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus e abrange o mundo inteiro seu reinado. Bendizei ao Senhor Deus, seus anjos todos, valorosos, que cumpris as suas ordens. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, antes de subir aos céus, nos diversos encontros que teve com seus discípulos, com seus apóstolos, aqueles que o seguiam de perto, ele os quis confirmar no amor, na fé, na esperança, porque foi tudo isso que o Mestre semeou em seus corações enquanto esteve neste mundo presente. É verdade que o medo e a covardia fazem tudo dispersar. Recebemos tantas coisas de Deus, mas quando não cuidamos do que recebemos,
Quando não cultivamos o que de Deus está em nós, perdemos, deixamos dispersar, porque nós também nos afastamos. Também vamos para longe e renegamos aquilo que nós mesmos um dia confessamos. Confessamos nosso amor a Deus, mas diante das tribulações e dos fracassos arrefecemos, porque temos uma visão totalmente ingênua da fé, de acreditar que porque estamos em Deus, em tudo que realizarmos, seremos bem-sucedidos e vitoriosos. Em Deus somos mais que vencedores. A nossa vitória é Ele, a nossa vitória é eterna, mas passamos por frustrações, por decepções no mundo. E os apóstolos não estavam preparados ou não se prepararam, não quiseram se preparar, não quiseram se abrir para as decepções ou não quiseram enfrentar as tribulações. Por isso, estavam todos com esse espírito ainda depressivo diante de Jesus, o ressuscitado. O Senhor passou 40 dias cuidando do coração dos seus, assim como Ele está no meio de nós, cuidando do nosso coração atribulado e aflito por tudo que passamos e vivemos. Pedro, aquele que jurava amor eterno, negou o Senhor 3 vezes. Não importa que o tenhamos negado, o que precisamos é ser curados pelo amor. É por isso que Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E ele responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas quando Jesus perguntou pela 3ª vez, Pedro ficou triste. Neguei o Senhor 3 vezes. Jesus não estava jogando na cara de Pedro. Pelo contrário, ele estava curando o coração de Pedro, tão ferido pelas suas próprias fraquezas, pela dubiedade que ele teve. É preciso que o amor de Deus cure-nos, pois o amor dele que cura fortalece-nos na fé, no testemunho e no anúncio. É esse amor que nos coloca de pé. Por isso, assim como Jesus curou o coração de Pedro, confirmou tudo o que a ele um dia tinha dado, a graça de apacentar as suas ovelhas e seus cordeiros. Deus quer nos confirmar nos dons, na unção, na graça, no amor e no perdão. Permitamo-nos ser curados por Jesus, porque Ele quer realizar uma obra nova em nossa vida.